Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento. E sempre com um convidado especial. O ativismo judicial é uma ameaça ao Estado democrático de direito. Ele viola os limites impostos pela Constituição, que restringem a atuação do Estado e garantem as liberdades individuais. Ele afronta a separação dos poderes e invade competências do Legislativo e do Executivo, criando leis e definindo políticas públicas de responsabilidade exclusiva do Parlamento e do Governo. Como diz o advogado Leonardo Correia, o ativismo judicial não é uma excentricidade interpretativa, é uma usurpação institucional. A consequência nefasta do ativismo judicial é o aumento da insegurança jurídica. A imprevisibilidade do cumprimento da lei e das normas constitucionais afronta as liberdades individuais, fere o respeito aos contratos e desrespeita a autonomia e a independência dos poderes. A insegurança jurídica afugenta investimento, mina a credibilidade das regras do jogo e afeta a credibilidade das instituições, principalmente da justiça. A questão central é saber se podemos frear o ativismo judicial e voltar a cumprir a Constituição, restaurar a previsibilidade do cumprimento das leis e restabelecer a confiança na justiça. E para tratar deste assunto, eu recebo Leonardo Correia, advogado e presidente da Lexum, uma instituição de juristas renomados que defende o Estado democrático de direito e o combate ao ativismo judicial. Leonardo, seja muito bem-vindo à Entrevista com Dávila. Obrigado, Dávila. É um prazer estar aqui. Leonardo, você vai publicar um livro muito bom, que eu já tive o prazer de ler, e você ali conta um pouco da gênese, como é que esse ativismo do judiciário acontece. Tem muito a ver com uma teoria do neoconstitucionalismo. Explica pra gente como é que a Suprema Corte deixou de ser uma guardiã da Constituição e passou, com essa nova tese do neoconstitucionalismo, a praticar o ativismo judicial. Bom, isso vem do passado. Quando eu estava em 2006, por aí, a ideia era fazer um mestrado na UERJ, no Rio de Janeiro, em Direito Civil. E eu li o material e disse que eu não concordava com nada que estava ali, né? Porque preconizava-se que os princípios seriam maiores do que as leis e a interpretação das leis partia dos princípios. Então, não partia da lei, partia do princípio. Se invertia, no meu modo de ver, a ordem interpretativa. Isso era no direito civil e expandiu. Eu acabei decidindo ir para os Estados Unidos, estudei na Universidade da Pensilvânia, fiz meu LLM lá e conheci uma associação chamada The Federalist Society. A Lexum, aliás, não tem nenhuma ligação com a Federalist Society, mas nós nos inspiramos em ideias deles. E as ideias eram 3 princípios que nós usamos na Lexum. O Estado existe para preservar a liberdade, a separação de poderes é essencial para a nossa Constituição e a atribuição e dever dos juízes é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. O neoconstitucionalismo parte dos princípios, né? Muito inspirado nas ideias da Living Constitution americana, né? Isso foi uma doutrina que se desenvolveu nos Estados Unidos e houve grande ativismo judicial nos Estados Unidos da América, começando mais ou menos na década de 30 e indo até a década de 90, por aí tinha ainda muito ativismo. E a gente teve essa inspiração que estimula o neoconstitucionalismo, partindo dos princípios onde os juízes começam a agir não só como intérpretes da norma e aplicadores da norma, mas como criadores de normas e movimentadores da sociedade, né? Como você bem falou na introdução, tratando de políticas públicas, de outros itens que não cabiam ao judiciário. Tem uma citação muito antiga de um juiz inglês que depois teve controvérsias pessoais com relação a ele, que é o Lord Devlin, que ele dizia que é muito cômodo e parece muito razoável pedir aos juízes que decidam questões que são complicadas no processo democrático. Só que o problema é que o atalho não leva a mesma estrada no final e você não consegue preservar a democracia. Agora, esse neoconstitucionalismo tem um protagonismo muito grande agora e talvez o próprio presidente do Supremo, o Barroso,
é um dos grandes autores e defensores desse neoconstitucionalismo. Mas essa literatura foi muito inspirada no Barroso ou ela já tem um background maior que acabou permeando na Suprema Corte? Porque lá praticamente a maioria adere a esse neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, para mim, foi a grande causa da mudança da Corte, né? Se você olhar para o passado, os juízes que nós tínhamos antes não iam nessa linha. O ministro Moreira Alves, por exemplo, Sim. Era um respeitador absoluto do texto legal. Ele não tinha decisões muito distantes do texto. É sedutor, porque o argumento que eles trazem é no sentido de que, por exemplo, a Constituição ela seria, em tese, um órgão vivo e que ela evoluiria de acordo com a sociedade. Muita gente fica seduzida por esse argumento, mas eu trago para um outro lado da moeda, que é o seguinte: a Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. Ela não é um instrumento para reger as relações minhas com você, Dávila, ou com qualquer pessoa. Ela é feita para governar aqueles que nos governam. Então, se aqueles que nos governam podem mudar o significado das palavras que estão na Constituição, não tem nada governando eles. Eles podem fazer o que eles quiserem. É tentador porque a democracia é um processo complicado, né? Mudar leis não é uma coisa simples e você pode ter um caso que demande, que acabe gerando uma angústia da sociedade como um todo com o resultado que virá da simples aplicação da lei. O juiz Scalia da Suprema Corte Americana dizia que o juiz que sempre sai satisfeito com as suas decisões é um mau juiz, né? Porque ele está, na verdade, manipulando de alguma forma o sentido das leis que foram produzidas pelo legislador, que é, de fato, o representante do povo, ao invés de simplesmente aplicá-las. É sedutor porque demora o processo, é lento. Ir para o Congresso e mudar as leis é um processo não tão simples. Então, vamos pegar o atalho. Esse é o atalho que, quando se começa a adotar, não se sai mais dele. Aí a Corte cada vez vai seguindo num processo de ativismo maior. Agora, é interessante que esse neoconstitucionalismo, que no fundo é a gênese do ativismo judicial, você disse que nos Estados Unidos surgiu, primeiro, ficou muito forte nos anos 30. Sim. Os anos 30 foi logo depois da crise de 29, nós tivemos Franklin Delano Roosevelt como presidente dos Estados Unidos e uma grande virada nos Estados Unidos. É ali que praticamente começa o Estado assistencial norte-americano, com o New Deal e tudo aquilo. Então ali é um prato perfeito para esse neoconstitucionalismo começar a se manifestar, e não aquilo que está na Constituição de acordo com os founding fathers, mas a criar interpretações. E aqui no Brasil, essa moda atinge o apogeu agora, justamente depois da eleição, do fim da suposta tentativa de golpe de Jair Bolsonaro, com essa missão de salvar a democracia, salvar o Estado Democrático de Direito. E o próprio ministro Barroso dizendo que precisamos salvar a civilização quase, tem uma missão civilizatória o Supremo. O neoconstitucionalismo, ele ganha força nesses momentos de crise ou de, vamos dizer assim, quase ruptura constitucional? Eu acho que sim. Mas eu acho que o fenômeno começa muito antes. Ele se destaca em várias decisões esporádicas que foram sendo proferidas ao longo do... Vou citar um exemplo, o próprio caso da união homoafetiva é um caso de aplicação do neoconstitucionalismo. Eu não sou contra ela, inclusive no meu livro eu defendo que ela é possível dentro de uma outra lógica diferente da que a Corte adotou. Mas o caminho que a Corte adotou foi um caminho ativista. Ela poderia ter usado um outro caminho, que é o seguinte: o artigo 60 da Constituição, ele dá como cláusulas pétreas a forma federativa, o voto, a separação de poderes e o artigo 5º. A democracia sozinha significa que a maioria decide, a minoria não faz absolutamente nada, aceita as decisões da maioria. James Madison falava no Federalista 10 que havia sempre o risco da facção. Então, uma facção, uma maioria, poderia eventualmente chegar para um indivíduo, qualquer ele que seja, e não deixar que ele perseguisse os seus direitos fundamentais, né, que são vida, liberdade e propriedade, que estão lá no caput do artigo 5º. Isso não é razoável.
Não é esse o ponto. Esse é o ponto justamente que a República tem que entrar. A República tem que proteger os indivíduos, inclusive das maiorias democráticas. Agora, um ponto fundamental dessa proteção dos direitos individuais, hoje no Brasil, nós temos um movimento muito a favor da censura, contra a liberdade de expressão, desrespeito à liberdade individual. Aliás, todo o processo do julgamento dos manifestantes de 8 de janeiro, ali é uma aberração em termos de violação do devido processo legal, direito à ampla defesa, individualização de penas, etc. Então, como é possível decisões do Supremo violarem cláusulas pétreas da Constituição? Não deviam poder. Não deviam poder. E o poder como um todo, eu acredito que você concorde comigo, vem do consentimento. Sim. Não existe poder sem consentimento. E o consentimento, dentro de uma estrutura republicana, ele parte pelo respeito aos direitos fundamentais. Sem respeito aos direitos fundamentais, não há consentimento, e a história nos mostra os poderes que foram derrubados ao longo dos séculos porque violaram os direitos mínimos do cidadão para ele aceitar, para ele consentir com o governo. O Supremo não deveria ter feito isso. Eu acho que vai ser uma mancha negra na história da nossa Suprema Corte. Depois os historiadores vão dizer, olhando para o passado, tem violações gravíssimas. A censura é uma coisa absolutamente, para mim, inaceitável. Se a gente olhar a Constituição, na época que ela foi criada, 88, como é que era o ambiente de 88? Né? Eu até citei livros do passado, músicas, né? O Cálice, Por que não falei das flores? Várias músicas mostravam o cenário e a aversão do povo brasileiro com relação à censura pós o processo totalitário de ditadura que a gente viveu. Então, é inaceitável hoje que a Suprema Corte brasileira passe por cima desse direito, né, de uma forma tão imediata, com decisões monocráticas, decisões naquele inquérito do fim do mundo, que, aliás, eu acho que é uma das grandes bases da corrosão do sistema jurídico brasileiro hoje, é aquilo. Né, começou com a questão da censura da Cruzoé, com a matéria Amigo do Meu Pai. Né, e a partir dali aquilo virou, como disse o ministro Marco Aurélio, o inquérito do fim do mundo, tudo cabe lá dentro, e não se respeita o devido processo legal, as pessoas não sabem sobre o que estão sendo acusados, parece kafkiano. Né? Não sabem o que são acusados, os advogados não têm acesso aos autos. O André Marcília disse que até hoje não tem acesso aos autos do processo, não sabe por que o Mário Sabino está lá, o que são os detalhes da Cruzoé. Isso é muito grave. Isso não é, de forma alguma, o respeito à democracia republicana. Porque a democracia da maioria, a maioria do povo não é a favor da censura de forma alguma no Brasil, nem era em 88, nem é hoje. Né? E a República diz que o Estado tem que proteger esses direitos fundamentais. E a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais mais importantes. Né? Nós somos quem nós somos por nos expressarmos, nós somos seres humanos. A base da nossa vida em sociedade, todo o nosso desenvolvimento se deu a partir de nós exercermos a liberdade de expressão. Não só em poesia, música, literatura, mas a liberdade de expressão ela tem um aspecto muito maior. Todo o desenvolvimento científico, ele vem da liberdade de expressão. Então, o que o Supremo tem feito é muito grave e pode ser prejudicial para a nossa sociedade nos próximos tempos. É muito grave mesmo, porque acaba dando péssimo exemplo para outras instâncias inferiores de poder, como aconteceu recentemente, um jornal e uma jornalista sendo multados, punidos por dizer a verdade, pegando uma informação pública, quanto ganhava um desembargador no Rio Grande do Sul, publicar e ainda precisa ser multado. Então, esse mau exemplo de cima acaba permeando para as outras instâncias da justiça e aumentando muito a insegurança no país, não só a liberdade de expressão. Agora, eu queria tratar um outro ponto que você trouxe aqui, que é a insegurança jurídica mesmo em relação a contratos. As decisões, nós tivemos, por exemplo, decisões retroativas, como foi a contribuição social sobre o lucro líquido. Recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo na questão do X com o Starlink, praticamente só porque tem um acionista comum, faz uma empresa pagar a multa do outro. Como isso acaba desestabilizando a santicidade dos contratos e isso afetando a atratividade do Brasil para investimentos externos? Em primeiro lugar, isso viola o direito de propriedade, que
está lá protegido pelo artigo 5º, né? Os contratos, eles tratam de propriedade, né? São trocas em cima da propriedade. Então, quando você tem insegurança com relação a isso, o agente econômico vai pensar 15 vezes antes de fazer, ou ele não vai ter recurso, ou vai optar por outro caminho, não fazer no Brasil, buscar outros países que possam ser mais atrativos. Isso eu vou dizer, Dávila, piora com o PL do novo Código Civil. O PL do novo Código Civil eu já falei a palavra e vou repetir, é um monstrengo. Ele é uma aberração e o que ele vai fazer é trazer para o direito civil, aí sim, para a relação entre nós, entre indivíduos, toda a insegurança que a gente está vivendo na corte. Então, vem da corte o exemplo, óbvio, você está coberto de razão no seu diagnóstico, a corte dá o exemplo e o resto vai funcionar. Então, enquanto nós não tenhamos os stare decisis da Suprema Corte Americana, né, dos precedentes vinculativos com tamanha força que é nos Estados Unidos, apesar de já ter tido muita mudança, o Código de Processo Civil fala em precedentes vinculativos, mas a gente não tem exatamente a cultura americana dos stare decisis. O fato é que as decisões da corte influenciam os juízes. Então, à medida que os juízes veem, juízes de primeiro grau ou de tribunais de apelação dos estados, começam a ver a Suprema Corte passar por cima das leis, por que eles não vão passar por cima dos contratos? Por que eles vão passar por cima da vontade das partes? Então, isso tudo é uma bola de neve, vai só aumentando a complicação e piorando o ambiente de negócio no Brasil. Aliás, mesmo que na Constituição tenha garantida a propriedade privada, tem uma palavra que é uma armadilha, né? Que é a função social da propriedade, né? Em cima dessa função social, você acaba tendo interpretações no contrato que não está ali, mas tem que cumprir a função social aquela empresa, e é algo que traz enorme insegurança para o país. Traz. E no PL de Código Civil, que está de mudança do Código Civil como todo, está espalhado função social pelo Código inteiro. Então vai piorar horrivelmente. A Constituição é um pouco mais tranquila com relação à função social, se nós partimos do pressuposto que as palavras têm que ser interpretadas de acordo com o sentido público que elas tinham em 88. E por que eu enfatizo o sentido público? Um caminho seria buscar a vontade do legislador, né? Mas a vontade do legislador, isso já foi superado no direito há muito tempo, né? A briga, aliás, que eu tinha no passado com os originalistas eram que eles diziam que tinha que voltar aos founding fathers para interpretar a Constituição. E o professor Randy Barnett brinca que é o WWJMD, What Would James Madison Do? Então faz uma sessão espírita para ver o que os founding fathers gostariam. Isso não funciona. Então nós precisamos ter algo que seja mais razoável e mais democrático. E para ser mais razoável e mais democrático, o sentido público das palavras me parece ser a ferramenta melhor. E função social da propriedade em 88 não significava tudo que se está querendo criar hoje em dia dentro dessa palavra, né? Tinha uma certa delimitação, né? O respeito à propriedade para a população brasileira em 88 era uma coisa muito relevante, né? A gente voltar para o passado não era dessa forma. Então, as palavras, elas precisam ter os significados que a lei tinha quando ela foi criada, porque se eles puderem mudar o significado das palavras, nós chegamos à seguinte conclusão: os juízes prestam juramento, né? Eles juram defender a Constituição. O que seria um juramento se eu falasse o seguinte: eu juro defender a Constituição do jeito que eu interpreto ela? Isso não é um juramento, isso é um falso juramento. Isso significa que não tem nada que ele está jurando. Ele, na verdade, está jurando defender os próprios ideais, princípios ou valores. Mas a função do juiz não é essa. A função do juiz é cumprir a Constituição, cumprir as leis, né? Fazer cumprir. Isso não engessa tanto quanto as pessoas imaginam, porque existem duas etapas para a aplicação do direito. A primeira é a interpretação, que no meu modo de ver tem que ir para o sentido público das palavras na época que a lei foi criada. O segundo é a construção para o caso concreto. Então, após você buscar o significado das palavras na época que a lei foi criada, você vai pegar aquele significado que você alcançou e tentar aplicar para o caso concreto. Nesse processo, é possível usar a análise econômica do direito, que o Luciano Tim, por exemplo, é um grande defensor, né? É possível usar diversos princípios que estão lá no artigo 5º, né, em defesa do cidadão.
Mas o que você não pode fazer nesse período da Constituição é negar o texto. Isso seria a subversão do direito. Então, se a gente conseguir resgatar isso e sair dessa armadilha perversa de chamar tudo de interpretação, eu acho que a gente tem um caminho para tentar resgatar o direito no Brasil, para que ele seja mais previsível e para que ele regule a sociedade, permitindo que o agente econômico possa investir no país com um mínimo de segurança. Agora, Leonardo, esse ativismo judicial, o neoconstitucionalismo, aliás, ele tem coisas absurdas. Eu me lembro de 2 casos aqui. O primeiro é agora, recentemente a Suprema Corte tratou do marco temporal. Na Constituição é clara, ele inclusive decide a data. O marco temporal será aplicado na data de promulgação da Constituição, lá em outubro de 1988. Mas aí tem uma interpretação que não é bem assim. Mesmo quando a Constituição é muito específica, ainda tem uma interpretação que é como ela deveria ser, como você bem colocou, né? E o segundo ponto, que ocorreu também há uns anos atrás, que me chamou muita atenção, era a reeleição do presidente da Câmara no mesmo mandato. Não pode, está escrito lá, é terminantemente proibido. Mas foi 6 votos a 5. Como é que alguém deu um voto, mas com um termo que é tão claro, tão nítido na Constituição? Como é que você vê a atitude do Supremo em relação a decisões do Poder Constituinte lá atrás, quando ela é de uma clareza límpida, não tem discussão, porque até nisso gera-se polêmica? Não deveria gerar, né? Eu acho que só o juiz teria, aliás, o dever de se meter na lei se for violação aos direitos fundamentais. Eu defendo no final do livro que o juiz tem o dever do judicial engagement, né, que seria o engajamento judicial quando houver violação aos direitos fundamentais, porque eles vêm dos direitos naturais que antecedem o Estado. No preâmbulo da Constituição, a Constituição é criada para assegurar direitos, então você só assegura aquilo que já existe, né? Você não assegura o que foi criado, tem que ter alguma coisa anterior, e para mim são os direitos naturais que estão desde a Constituição do Império. Então eles estão lá. Então, nesses casos, o judiciário, no meu modo de ver, tem o dever de atuar. Agora, tirando esses casos, que não é nenhum dos que você falou, o juiz tem que aplicar a lei, né? E se a lei trouxer um resultado ruim, ótimo, porque o povo precisa aprender que o voto que ele dá para o legislativo é mais importante que o voto para o executivo. O executivo é que vai fazer as leis, então o povo precisa aprender. A ideia de ter um super-homem que vai salvar toda a população das decisões ruins dos seus representantes eleitos é que, para mim, está na base desse encantamento pelo neoconstitucionalismo. É achar que pode se salvar a população da própria democracia. Aliás, engraçado, né? Que é o que se fala hoje, né? O que se fala nas decisões é que vamos salvar a democracia da própria democracia, porque vamos salvar a democracia do direito dos indivíduos falarem coisas estúpidas, né? E coisas estúpidas devem ser ditas, né? Porque é o direito de manifestação do indivíduo. Então, essa ideia de salvar a democracia pervertendo a democracia não me parece razoável. Por isso que eu acredito que os juízes têm que respeitar o texto da lei, têm que fazer o trabalho de procurar o sentido público das palavras e não podem, na construção, negar o sentido público. Um outro caso, além dos que você citou, é o da imunidade parlamentar. Sim. Né? O 53 é claro, imunidade é imunidade. Eu acho até que se eu pegar o Aurélio de 88 e comparar com o Aurélio agora, a imunidade vai continuar sendo imunidade. Mas os juízes resolveram ir além do texto, né? E isso, para mim, é absolutamente inadequado. Né? E é inadequado até com o próprio princípio democrático. Porque se eles são representantes do povo eleitos, estão lá para nos representar. E se o artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, né, o parágrafo único do artigo 1º, como é que você vai chegar e policiar o discurso dos representantes eleitos? Aliás, policiar na tribuna, né, que foi o caso do Marcel Van Hatten. Né? É uma coisa inacreditável num regime democrático republicano. Agora, Leonardo, como é que a gente sai
desta armadilha que nós estamos hoje. Você citou muito a criação da Federalist Society lá atrás, que foi uma espécie de reação ao neoconstitucionalismo, né? E ali começou, mas demorou muito tempo até a tese da Federalist Society começar a ter, do Federalist Society ter juízes com esta conscientização que precisamos voltar a aplicar o texto como ele é e não como a lei deveria ser na cabeça de cada juiz. Conta um pouco esse processo, como foi nos Estados Unidos e como você espera que a Lexum vai ocupar este mesmo papel relevante, porque no fundo a gente está tratando de mudança de cultura e que quando essa mudança de cultura é desencadeada, demora muito tempo até isso começar a espelhar os votos e as atitudes dos juízes na Suprema Corte. Em 2005, quando eu falei para você, o neoconstitucionalismo estava aparecendo no Brasil, mas não estava do jeito que está hoje, né? Então demorou um tempo para eles chegarem aqui. A gente não pode achar que vai mudar tudo num curto espaço de tempo, né? Você não vai mudar a cultura num curto espaço de tempo, como você bem colocou. A Federalist Society nasce na década de 80 nos Estados Unidos por estudantes, um pouco diferente do como é que a gente fez a Lexum, né? Mas eram estudantes que estavam incomodados com o fato que dentro das faculdades de Direito você tinha uma maioria de professores progressistas e não tinha espaço para o pensamento conservador ou libertário. Eles nem colocam... Eles colocam o liberal clássico junto com o libertário, eles não fazem essa distinção. E eles fizeram um movimento inicial. Reagan estava eleito presidente, então foi indicado como Attorney General, salvo engano, o Edward Meese III. Edward Meese III bota o time inteiro dos meninos da Federalist Society dentro do Departamento de Justiça. Aliás, é daí que vem a ideia do public meaning, né, do sentido público das palavras, porque na biografia do Scalia conta-se que ele chegou dentro do departamento e falou o seguinte: olha, para com esse negócio de founding fathers e do que eles achariam, porque isso não vai chegar a lugar nenhum, então vamos para o sentido público. E eles fizeram um trabalho enorme dentro do departamento, né? O Reagan indicou o Scalia para a corte, que foi um movimento super importante, que não mudou tudo naquele primeiro momento, né? O Reagan indica Rehnquist para Chief Justice e coloca o Scalia no lugar do Rehnquist. E essa sabatina foi curiosa, não sei se você sabe que o Rehnquist passou com uma margem curtíssima. E o Scalia, que era, na verdade, o grande ponto mais importante de mudança, passou unânime. Ele tinha uma cultura enorme, citou literatura, Karl Porter na sabatina. Ele encantou todo o Congresso, passou de forma unânime lá. Mas ele começou o trabalho, e ele começou fazendo muitos votos vencidos. Há livros que são Scalia Dissents, né? São todos os votos vencidos dele. E eles a Federalist Society foi fazendo um trabalho gradativo de conscientização, de agrupar essas pessoas. Nas universidades? Nas universidades. Na UPenn, por exemplo, quando eu estive lá, tinha um capítulo da Federalist Society. Então, eles organizavam eventos. Eu me encantei porque o primeiro evento que eu participei do capítulo da UPenn era o Lawrence Tribe, que é um dos grandes professores da Living Constitution de Harvard, e o Theodore Olsen, que foi Attorney General do Bush. E um debate maravilhoso, porque eles trazem sempre alguém de esquerda para debater com o pessoal mais conservador e libertário, respeitam as pessoas, porque não é que pelo fato de que progressistas eventualmente não nos respeitem nos eventos que a gente tem que agir da mesma forma, então eles respeitam. Então foi esse trabalhinho de formiguinha que eles fizeram que gerou a mudança na corte. Eles foram conduzindo a levar juízes que acreditam no originalismo, basicamente. Hoje a corte tem uma maioria de juízes originalistas. Thomas é originalista, Amy Coney Barrett é originalista, Kavanaugh é originalista, Alito é originalista. Tem a maioria da corte hoje, uns 5 juízes pelo menos são originalistas. O Roberts não é. Chief Justice Roberts é um conservador pragmático, ele não é um originalista, mas você tem uma maioria. Então a ideia foi moldar a corte gradativamente. Foi esse o trabalho que eles fizeram. Ou seja, a geração começa a ser formada na universidade, aí vai para os tribunais e finalmente chega à Suprema Corte. Exato. E isso começou nos anos 80 com o Reagan, que você está dizendo. Isso. Então, agora, nós estamos... Quanto tempo demora, né? Mas você tem que pensar que eles, em 80, não tinham
Twitter, não tinham Instagram, não tinham internet, não tinha e-mail, não tinha nada. Então eles largaram lá atrás num processo super analógico, né? Hoje a gente tem um processo diferente, mas eu acho que é um trabalho de 20, 30 anos. Mas a Alexson pretende seguir esse mesmo caminho e infiltrar nas universidades, ou um movimento da sociedade civil, de juízes e advogados, para daí começar a efetivar essa mudança cultural? Nós não queremos infiltrar, porque infiltrar é uma palavra boa para os totalitários. A gente não gosta disso. A gente gostaria muito é que os estudantes de direito que estão se sentindo sozinhos na universidade por serem libertários ou conservadores, venham eventualmente a nos procurar e participar dos eventos, participar das discussões, escrever artigos que vão ser publicados. Esse para nós, é o caminho natural para ser feita a mudança. E tem que ser gradativo. Mas uma das coisas que a gente tem feito, que é diferente do que a Federalist Society fez, é escrever artigos numa linguagem que o povo entenda. Né? Porque eu acho que por dentro da academia não é tão simples fazer uma mudança. A gente precisa fazer uma mudança por fora, né? A gente precisa mostrar para a sociedade que o texto é relevante, que é importante que os juízes considerem e respeitem a vontade do legislador. E a gente precisa levar isso ao povo. O dia que o povo começar a fazer, vai ter uma pressão externa totalmente democrática da sociedade em relação à própria academia, dizendo, olha, a tese de vocês, por mais bonita que seja, não é o que a gente acha que é o ideal para uma sociedade viver. E o direito, na verdade, é para isso, né? O direito não foi feito para os acadêmicos criarem teses fantásticas nos bancos escolares. Ele foi feito para dar uma solução para os problemas da sociedade. Leonardo, no próximo ano teremos eleição presidencial. Suponhamos que vença um presidente de direita e ele o convoque ao Palácio e diz assim: eu quero que você faça o papel do Scalia aqui no Brasil e diga-me o que nós temos de fazer para que a Constituição volte a ser respeitada, para que nós possamos voltar a ter esta deferência em relação à lei e à Constituição, e para de ter esse ativismo que olha a lei como ela deveria ser, porque, na verdade, no Brasil quer atrair muito investimento, quer restabelecer a estabilidade das regras do jogo, a confiança na justiça. Que medidas você sugeriria ao presidente da República? Eu acho que não tem medida imediata. Eu acho que o presidente da República vai ter que se preocupar muito com todos os cargos jurídicos que vão aparecer para ele indicar. O passado brasileiro, até no lado da esquerda, né, ninguém nomeou, até mais recentemente, juízes se preocupando com qual caminho que eles seguiriam, né? Então, os juízes, Ministério da Justiça, secretários, todos esses, você vai precisar trabalhar pessoas que acreditam nos valores que, pelo menos os que a gente defende, que o Estado existe para preservar a liberdade, separação de poderes, que o juiz tem que dizer o que ela é, não o que ela deveria ser. A gente precisa de pessoas dentro do governo que ajam dessa forma. Então, o conselho que eu daria para quem assumir a presidência é não simplesmente aceitar as indicações do amigo, né, para usar aquela frase paradoxal da capa da Cruzoé, mas não usa o amigo do amigo. Vamos tentar pensar em pessoas que vão endereçar as ideias que nós acreditamos e que o governo acredita. Digamos que ganhou um presidente da direita, não da esquerda. Busque advogados que acreditam nisso, não busque advogados simplesmente porque alguém o indicou ou porque ele foi ranqueado em alguma instituição. Não é por isso, tem que buscar pessoas comprometidas. Vai ser um caminho lento, não vai ser um caminho imediato. Reagan não mudou tudo imediatamente, né? As mudanças todas que foram feitas dentro do Ministério começaram com a indicação de pessoas que tinham os mesmos valores com relação ao respeito ao direito. Aí nós temos um outro desafio, que é coisas que muito típica do Brasil, né? Uma associação de magistrados contesta a constitucionalidade da reforma trabalhista no Brasil. É uma coisa, aqueles que têm que aplicar a lei, eles questionam a legitimidade e a constitucionalidade da lei. O que nós podemos fazer para que juízes cumpram a lei e não apenas
interpretem a lei do seu ponto de vista? Porque essa é uma das coisas que acaba gerando enorme insegurança jurídica. É possível o Conselho Nacional de Justiça, alguma entidade, premiar ou punir juízes que seguem rigorosamente a lei e aqueles que interpretam a lei de acordo com as suas convicções pessoais? Eu acho complicado fazer isso. Eu não acho que isso seja um caminho eficiente, mas eu vou acrescentar à minha resposta anterior um ponto. Se existe uma mudança que precisa ser feita, é acabar com as ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e acabar com o foro privilegiado. Isso tem que ser isso é uma ação que precisa acontecer no país. E não por nenhum preconceito com relação ao Supremo, nem nada disso. É que a Suprema Corte tem que ser uma corte de apelação. O juiz de primeiro grau, está todo mundo incomodado com o fato de juízes de primeiro grau estarem decidindo contra o Trump nos Estados Unidos, mas eles não entendem a lógica da coisa. O juiz de primeiro grau decidiu. O que acontece? Tem recurso para o Tribunal de Apelação. Depois do Tribunal de Apelação tem recurso para a Suprema Corte Americana. Mas veja, esse caminho não dá para você fazer etapa. Você não pode queimar a etapa, né? Ele tem que partir do primeiro grau, porque existe um amadurecimento da causa. O Sérgio Bermudes gostava de dizer que o advogado precisa se aculturar com a causa. Você, quando pega a causa, você vai aprendendo sobre a causa à medida que ela vai rolando. O próprio juiz também. Ele vai ter que se aculturar com as causas. O que a gente está fazendo é cortar essa etapa inteira. Né? A cognição humana é limitada. Mas veja que coisa. Se eu tiver um juiz de primeiro grau decidindo, já é um processo de cognição. Eu vou para o tribunal, tem 3 decidindo, eu estou aumentando o processo de cognição. Eu vou ao Supremo no final, tem mais 11. Então, quanta gente passou pelaquela decisão, quantos argumentos foram sendo amadurecidos ao longo do tempo? É muito melhor do que você jogar direto na largada no Supremo, sem permitir que toda essa dialética processual prossiga e acabar botando o Supremo contra a parede, que acaba se transformando num tribunal um pouco com viés político. Porque, no fundo, está decidindo questões políticas imediatas. Se ele discute só em grau de recurso, a função dele não é discutir a tese como um todo. A função dele é verificar se os juízes de primeiro grau aplicaram a lei. É uma diferença de mentalidade que você gera também quando você faz essa mudança. Então, se tem uma coisa que precisa ser mudada no país o quanto antes, é transformar o Supremo, de fato, numa corte constitucional de apelação, que vai julgar depois que se esgotarem todas as outras instâncias. E eu acho que aquele receio enorme com relação ao juiz de primeiro grau, né, que as pessoas ficam tão apavoradas, ele é uma falácia. Porque se de fato o juiz de primeiro grau não está apto a julgar deputados, senadores, o que quer que seja, significa que ele não está apto a julgar para a gente também. Por que ele estaria apto para julgar nós, indivíduos, se ele não está apto para julgar os representantes eleitos? Então deixa ele julgar, ele vai julgar errado eventualmente, vai ser influenciado de repente numa comarca por poderes políticos, mas tem o Tribunal de Justiça, tem os TRFs, né? Tem todo esse aparato para corrigir um caminho ruim de uma decisão. O shortcut, né? O corte do caminho é que para mim é o grande problema. Então, você acha que não tem nenhuma outra forma de fazer com que haja uma mudança de atitude em relação à lei, que aplique a lei, que isso tem que ser mais uma decisão desses colegiados conforme a apelação chega aos tribunais superiores? Eu acho que é o seguinte, Luiz, não aplicar a lei do jeito que eles estão fazendo hoje, pode ser até simplório dizer isso, porque eles vão falar assim, não, eu estou aplicando de acordo com a teoria, né, o constitucionalista, o pós-positivista, o que quer que seja. Ele vai dizer que ele está aplicando e que ele está fazendo de acordo com aquilo. Então, o que você precisa subverter é uma hegemonia de um pensamento que transforma o juiz em filósofos morais. Porque ela está construída, tem lá uma base. Eu posso discordar dela, eu discordo dela no meu livro, explico por que eu acho que ela não deve ser dessa forma, mas eles estão defendendo a tese. E eu não defendo destruir a tese deles, não. Eu não defendo aniquilar nada. Quem defende aniquilar são os totalitários. Eu acho que o que precisamos é subverter, alterar a hegemonia. Porque hoje você tem uma hegemonia. Os estudantes de direito estão estudando, partindo do pressuposto que os princípios são a base de tudo, né? E, vamos lá, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional. Mas ele está protegido pelos 60? Não.
Ele não está protegido pelo 60. Ele está protegido pelo 60 é o artigo 5º, separação de poderes, forma federativa e o voto. Isso é que está protegido pelo 60. Então, como é que eu posso pegar um princípio que sequer cláusula pétrea é e usar ele para anular um direito fundamental que está lá no artigo 5º? Isso não faz o menor sentido, mas a gente vai precisar convencer as pessoas que isso não faz sentido. Porque se você baixar uma lei dizendo que não pode fazer isso, eles vão interpretar pelo neoconstitucionalismo e vão acabar subvertendo a própria lei que foi criada. Então, o caminho não é imediato, não adianta. As pessoas, muita gente fica um pouco frustrada quando eu falo isso, mas, repito, eles demoraram mais de 20 anos para chegar na situação que a gente está hoje na Corte. A gente não vai reverter esse quadro em 5 anos. Você acredita num poder de autocontenção do Supremo para tomar decisões mais baseadas em colegiado, diminuir o uso de medidas monocráticas, ou isso só virá com o Legislativo aprovando algumas medidas que dão um sinal claro que, se esse poder de autocontenção não for aplicado, que será, entre aspas, curado por um restabelecimento do equilíbrio dos poderes com leis aprovadas pelo Legislativo para conter o avanço do Supremo, principalmente na seara do poder legislativo e executivo? Eu acho que o legislador precisa agir não só com lei, mas com, por exemplo, eventual julgamento de impeachment, se for o caso. Isso tem que acontecer, não é só legislando que a gente vai mudar o país, mas eu acho que se a gente tentar olhar isso sobre a ótica de mudanças imediatas, a gente não vai resolver o problema. O problema está lá atrás e ele é um problema que ele não é solúvel por medidas imediatas. Não vai ser assim que a gente vai conseguir mudar. Tem algumas coisas que talvez a gente possa pensar. Eu andei meditando sobre uma ideia. No direito constitucional americano existe a doutrina da departamentalização. Cada poder é um departamento. Então, a Suprema Corte americana sabe que ela não pode tomar uma decisão que os demais poderes não vão entender como razoáveis, porque ela não vai ser executada. É uma coisa engraçada, americano, quando a gente fala sobre as decisões direto do Supremo, mandando a Polícia Federal ir para algum lugar ou outro, eu falo assim, não, mas como é que pode acontecer isso? Porque na cabeça deles você tem que ir para o Executivo, pedir para o Executivo para executar a medida, porque ele é o Executivo. Então, eu acho, eu não tenho ainda um martelo batido com relação a isso, mas eu acho que a Constituição brasileira não nega e não impede a teoria da departamentalização. Se a gente tivesse alguma espécie de funcionamento assim, o juiz mesmo teria que pensar na decisão que ele vai tomar. Vê o Brown versus Board of Education nos Estados Unidos, né? Um caso super famoso, a questão do racismo. A decisão foi perfeita da corte, né? Ainda que fosse uma corte ativista, está correta a decisão sobre a ótica dos direitos naturais. Mas que obrigava um estudante, que deixava um estudante negro a ser... Exato, que permitia que o negro pudesse, o que era um absurdo aquilo, a segregação dentro do colégio, dos colleges, dos schools, tudo, né? E o que acontece? Quanto tempo demorou para essa decisão ser totalmente implantada? O Kennedy sabia na época que ele não podia enfiar a goela abaixo do Sul, que não ia funcionar. Então foi gradativo o processo, porque a corte sozinha não tem tanto poder assim. Né? E, na verdade, no próprio Brasil, se a gente for pensar, os juízes do passado pensavam nisso. Eles pensavam no qual seria o reflexo disso na tripartição de poderes, na estrutura do país, né, antes de tomar a decisão. Hoje não se pensa mais nisso. Legisla-se, né? Pega o caso do Marco Civil da internet, vamos fazer do nosso jeito, já que a premissa do Barroso foi essa, né? Como o Congresso não se mexeu, nós vamos nos mexer. Um juiz americano nunca faria isso, porque ele entende que existe uma separação ali e que a decisão dele eventualmente não vai ser executada. Porque os outros poderes têm também a possibilidade de fazer checks and balances da decisão do Supremo. A gente precisaria navegar por aí. Eu não tenho ainda convicção com relação a isso, se é possível a gente ter algo parecido no Brasil. Mas talvez fosse um caminho. Você acha que, se o próximo presidente da República tivesse cuidado nas escolhas de pessoas, baseado muito mais nos seus fundamentos
filosóficos de ideia da origem do direito, isso é a melhor forma para começar a remediar e trazer esse senso, inclusive, de colegiado, de volta ao respeito à Constituição, ao texto original, ou você acha que isso ainda demora muito tempo? Olha, se a gente olhar para o cenário, tem 2 juízes para se aposentar no próximo mandato e 3 no outro, no subsequente. São 5 juízes. Se você tiver um presidente eleito comprometido com isso, que eventualmente seja reeleito, ele possivelmente vai indicar 5 juízes para a corte. E cada uma dessas indicações será decisiva para o futuro do país. Eu inclusive, escrevi um artigo para a Gazeta criticando uma matéria que saiu, que a Mônica Bergamo diz que o Gilmar teria mencionado que o Rodrigo Pacheco era o preferido deles. Eu quero crer que, na verdade, foi um mal-entendido, que o ministro Gilmar não disse uma coisa dessa. Mas se ele tiver dito, o que eu acho pouco provável, isso não é republicano, porque os juízes não podem escolher os componentes da corte. Isso, pela Constituição, cabe ao presidente eleito, que tem que se submeter ao Senado. E eu terminei o artigo dizendo que é fundamental na próxima eleição que nos debates presidenciais se discuta que tipo de juiz, ao menos, os candidatos querem colocar nas vagas que estiverem disponíveis. Porque se vai ser o presidente que vai decidir isso, o povo tem que saber disso. E hoje o povo está preocupado com esse ponto. E uma segunda parte uma segunda perna desse argumento é que o Senado também vai ter voto para o Senado. Como é que esses senadores vão fazer a sabatina? Vai ser do jeito que sempre foi feito? Ou vai ser uma sabatina séria, como é feita nos Estados Unidos? Quando eu estive lá, no meu LLM, 2 foram indicados. Foi o Roberts e o Alito. Eu assisti as hearings, as sabatinas do Alito, e eu vi a mulher dele saindo, chorando do Congresso americano, né? Porque foram muito duras as sabatinas. Por que a gente não pode fazer isso? Mas aí não tem a história que os senadores serão julgados no Supremo e, portanto, aí tem medo de jogar duro e amanhã, se for julgado no Supremo, teria um viés no julgamento? Não dá para nós separarmos um pouco essa história para acabar com esta, eu digo, ligações perigosas? Então, mais uma razão para a gente botar para a primeira instância, né? Tirar o foro privilegiado, né? Porque transformar o Supremo em algo menos político, um tribunal só de apelação. Isso. Ao invés dele estar decidindo o caso no calor do momento, com aquela questão política toda incomodando a sociedade, várias influências, todos os jornais publicando, matérias para todos os lados e o juiz tomando decisão ali. Deixa para o primeiro juiz ser pressionado, eventualmente errar, e aí os tribunais irem corrigindo. É melhor para a própria sabatina. Mas, independentemente disso, eu lembro que eu escrevi um artigo para o Globo, acho, em 2015, falando sobre a sabatina do Fachin. E eu estava falando da sabatina do Scalia, contando como é que foi e como é que ele tinha passado. E no Brasil, os senadores tinham 15 minutos para fazer pergunta para um sujeito que vai ficar até os 75 anos sentado na cadeira do Supremo. Isso não tem cabimento. Isso tem que ser mudado. Isso não está na Constituição, que eles têm 15 minutos para fazer pergunta. Eu acho que a gente tem que... O Senado precisa rever as sabatinas de uma forma ampla, né, para que isso seja feito de uma forma mais firme para a sociedade. Você está tratando de alguns temas importantes aí, como o fim do fórum privilegiado e decisões monocráticas. É algo que também atrapalha esse espírito de colegiado, como foi desenhado na Constituição para a Suprema Corte Brasileira? Atrapalha. Eu vou dizer que eu escrevi sobre isso no passado, quando o ministro Marco Aurélio tirou... liminar, tirou o Renan Calheiros da presidência. Não me lembro se ele estava no Senado ou na Câmara, mas eu lembro que o Marco Aurélio tomou a decisão. E eu fiz uma análise comparando com o caso Bush versus Gore. Bush versus Gore chegou na corte, foi a corte que acabou decidindo a eleição. Não decidiu a eleição como um todo, mas decidiu... O voto da Flórida, especificamente. Exato. Mas aquela decisão foi tomada pela corte.
A corte entendeu a relevância daquela situação e sabia que não podia sair de um juiz só. Às vezes a Suprema Corte americana tem decisão monocrática, mas é menos. E veja, quando você tem 2 poderes da República, isso não pode ser tomado uma decisão monocrática de um juiz, porque você está falando de um outro poder da República. O próprio, no caso das cotas, eles mesmo, na Suprema Corte americana, eles mesmos entendem que não pode acontecer isso, né? E sentam no colegiado. Foi uma decisão split decision, foi meio, salvo engano, foi uma maioria de 5-4, algo do gênero, o caso Bush versus Gore, mas foi uma decisão da corte. Não foi a decisão de um juiz sozinho, né? E o Gore aceitou imediatamente a decisão, que mostra de novo como as pessoas respeitam as decisões institucionais do país, né? As decisões institucionais que respeitam os direitos fundamentais são toleradas pelos perdedores. O que não é tolerado pelos perdedores e gera problema de insegurança para a corte, falta de respeito pela corte, são as decisões que não respeitam os direitos fundamentais. E eu acho que a crise hoje que o Supremo Tribunal vive é muito mais nesse sentido, porque não adianta repetir 500 vezes que a corte está respeitando os direitos fundamentais quando a gente lê os documentos dos autos e verifica alguns casos que não está acontecendo isso, né? Se você não tem acesso aos autos, como eu estava mencionando, a situação da Cruzoé que o Marcília viveu e descreveu em detalhes no livro dele, né? Você começa a ter uma situação em que o jurisdicionado ele não consegue respeitar a própria decisão. E não porque ele foi perdedor, mas porque os direitos fundamentais dele não foram respeitados. Então, talvez a medida número 1 dessa autocontenção é: vamos voltar a tratar os os direitos individuais como algo sagrado e que não pode ser violado em hipótese alguma. Exato, e para nenhum dos lados. Para nenhum dos lados. Eu tenho uma posição cômoda para falar sobre isso, porque na época da Lava Jato eu critiquei alguns fatos da Lava Jato, que eu achei que violaram os direitos dos réus. A gente pode achar que eles cometeram atos ilícitos, ou ter certeza que eles cometeram atos ilícitos. Mas se não foi respeitado todo o direito deles no artigo 5º da Constituição, não dá para aceitar sem nenhuma crítica. Por quê? Porque depois aquela situação vai se voltar contra o outro lado que está batendo palma, né? Ver o judiciário como um fla-flu, né? Como um jogo de futebol, é a pior coisa que uma sociedade faz. A sociedade precisa ter no judiciário aquele respeito de quem está ali para garantir os seus direitos fundamentais em qualquer hipótese, independentemente de quem seja. O ministro Marco Aurélio falou, acho que recentemente na UESP, o seguinte: juiz não pode olhar a capa dos autos. É verdade. Agora, tem uma última coisa, né? A Suprema Corte americana escolhe a dedo os casos que ela vai julgar. No Brasil, parece que existe uma ânsia dentro do Supremo que ela precisa reagir a todos os casos quando ela é provocada. E isso acaba fazendo com que a Corte tenha uma atuação muito mais política do que jurídica, do que como guardiã da Constituição. Nós deveríamos ter alguma regra de limitação de números de casos que a Suprema Corte deveria votar por ano? Ou como é que faz esse filtro para a Corte dizer: não, esse caso tem que ser discutido unicamente no Poder Legislativo, não nos compete? Existe essa autocontenção ou uma esperança de que essa autocontenção possa ocorrer? Deveria haver, mas o Brasil é muito curioso, né? Eu me lembro, assim, antes dos processos digitais, você tinha algumas súmulas que diziam que se você não juntou um carimbo XPTO, seu recurso não era admitido. Então você também gera uma situação que é absurda, né? Que pode ser um direito fundamental super relevante, pode ser um caso super importante para o país, mas o carimbo não deixou que o caso fosse julgado. Eu acho que a gente deveria chegar no ponto que você está falando, mas nós não temos maturidade republicana ainda para isso. Antes de tudo, o Brasil está precisando retomar a república, né? Sem um republicanismo forte, em que a gente possa ter a confiança de que a Corte está fazendo ou está agindo em prol do sistema jurídico como um todo, de pacificar a sociedade como um todo, é difícil, porque você dá uma arma para o magistrado
deixar de apreciar um caso que talvez seja relevante sob critérios unicamente subjetivos. Leonardo, muito obrigado pela conversa aqui no Entrevista com Dávila. Acho que ela foi muito esclarecedora dos desafios e mudanças que precisamos fazer no nosso sistema judiciário para resgatar esta credibilidade da justiça, da lei e a estabilidade das regras do jogo. Muito obrigado. Obrigado a você. E a gente fica por aqui. Para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.